Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O que aconteceu sábado passado, a derrota para o Internacional do jeito que aconteceu dentro da arena, coloca o Grêmio numa situação de absoluta fragilidade e insegurança. Olha, será preciso muita sabedoria e muita frieza por parte de quem está no comando do Grêmio nesse momento para que não seja criada uma crise de dimensões gigantescas. Eu tenho falado com muitas pessoas depois do jogo do sábado passado e o desconsolo é absoluto, aquela coisa assim de que nada serve. A gente até tenta dar uma ponderada, mas como assim nada serve? Aí não, a pouca coisa serve. Mas convenhamos, que é um pequeno consolo, pouca coisa serve. E aí, quando se fala que pouca coisa serve, está incluída a própria direção, estão incluídos vários jogadores, está incluído o técnico Gustavo Quinteiros e toda a sua comissão. Foi o de sábado, o auxiliar do Quinteiros quem comandou a equipe no Grenal realizado na Arena. Alguns sinais de que as coisas não estavam andando bem, alguns sinais de alerta já haviam sido emitidos e talvez o Grêmio não tivesse captado no ar. Que sinais foram esses? Aquela atuação pavorosa, por exemplo, contra o São Raimundo na Copa do Brasil, lembram lá em Roraima? O Grêmio jogou muito mal, conseguiu uma classificação dramática nos pênaltis. E o São Raimundo é um clube que não tem sequer série no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Juventude, por exemplo, na etapa classificatória do Gauchão, lembram a estreia do Volpi, aquele gol de falha do goleiro do Grêmio? Ali, para um pouquinho, adversário forte, o Grêmio já deu aí uma travada. A segunda derrota para o Juventude, o Grêmio se classificou para a decisão, mas perdeu o jogo para o Juventude, jogou muito mal o Grêmio naquela partida. E o sinal talvez não tivesse sido devidamente apreendido, ficou tudo naquela questão da briga, arbitragem e quem sabe não se ter olhado com toda a atenção para as coisas dentro de campo. O primeiro Grenal do Campeonato Gaúcho, o Internacional jogou bem melhor dentro da arena, o Grêmio teve aquele gol de pênalti, ele não jogou bem aquela partida. Mas aí fica sempre aquele pensamento mágico, não, daqui a pouco dá certo. Não, talvez o técnico não tenha feito as observações necessárias. E por fim, a derrota no sábado passado que escancarou, mas escancarou mesmo, os defeitos do Grêmio. Rapidamente, e é rapidamente mesmo, vai ter que o Grêmio juntar os cacos e começar a reverter esse quadro na quarta-feira na Copa do Brasil. Aí vai ter que entrar o trabalho de campo, o trabalho do treinador. Muita coisa para ser feita, né? Vamos seguir falando? Vamos, né? Porque tem muitos assuntos aqui e aí entrando especificamente na questão de campo. Antes, 3092-4800, 3092-4800, esse é o telefone e também o WhatsApp da Saúde e Paz, Medicina e Odonto Saúde e Paz, há 25 anos com a missão de cuidar de vidas. Trabalho de campo. O problema é que ninguém sabe como o técnico Gustavo Quinteiros reage em situações como a atual. O Quinteiros, obviamente, tem um currículo vencedor e isso é bom, né? Isso é bom, porque ninguém consegue taças, ninguém consegue ser campeão sem ter passado por crises. Evidentemente que algumas dificuldades nos clubes em que ele comandou e foi campeão, algumas dificuldades foram enfrentadas e foram superadas, tanto que ele acabou sendo campeão. Então, esse é um aspecto positivo. Quem sabe o Quinteiros possa ter aí uma possibilidade de reverter o quadro. Só tem um problema, gente. Até hoje, o Quinteiros nunca havia trabalhado numa liga tão difícil como a Liga Brasileira. Vários técnicos que vieram de outros países para trabalhar aqui relatam, puxa vida, como é difícil a coisa. Jogadores mesmo dizem isso. Como é difícil o futebol brasileiro. Então a mesma competência que o Quinteiros teve em ligas como a boliviana, chilena, argentina, mais recentemente campeão pelo Vélez, será que ele vai conseguir fazer valer aqui no Brasil, onde as coisas são realmente muito mais difíceis? A primeira chance o Quinteiros já vai ter agora na quarta-feira, nesta partida contra o Atlético. E aí, também, nas questões de campo, já há algumas especulações sobre o time para essa quarta-feira. E aí, essas especulações, em vez de darem esperanças para o torcedor, elas acabam preocupando mais o torcedor. Por exemplo, o Gemerson. O Gemerson foi expulso no jogo contra o Juventude. Será que o Gemerson volta à zaga?
O Quinteiros diz que os zagueiros mais jovens precisam ainda corrigir alguns defeitos, e nesse sentido ele até tem alguma razão, né? Porque foi muito mal o Gustavo Martins no Grenal do sábado passado. Mas o Gemerson, poxa, o Gemerson não passa nenhuma segurança. Será que o Gemerson vai voltar à equipe do Grêmio? O Luan Cândido, que estreou no sábado passado, entrou no lugar do Lucas Esteves. Será que o Luan Cândido vai ganhar a lateral esquerda do Grêmio? Isso passa segurança? A ver, né? Temos que ver ainda. Aqui tem a possibilidade do Amuso começar o jogo no lugar do Pavon. Aí sim, aí dá para ter alguma expectativa positiva, porque o Pavon efetivamente afundou no clássico do sábado passado. O Dodge vai ser o volante, vai sair o Camilo, o Dodge vai começar o jogo e o Villa Sante, o que é que está acontecendo com o Villa Sante? Perdeu o seu futebol, o Villa Sante, está mais preocupado em bater boca, não consegue mais repetir aquelas grandes atuações que teve o Villa Sante. O Cristaldo pode ter uma nova chance na equipe do Grêmio. Viram que mar de incertezas virou a equipe do Grêmio? E para complicar tem essa logística terrível para o jogo lá em São João del Rei, uma viagem que de avião leva 2 horas, não tem problema, mas depois o Grêmio chega em determinada parte de Minas Gerais e tem que fazer uma viagem de 3 horas de ônibus até a cidade de Tiradentes, que fica pertinho de São João del Rei. Isso é um problema. Isso gera muito cansaço entre os jogadores que já estão bem perdidos, como o que aconteceu no Grenal, cansados. O Grenal provoca cansaço, desgaste, tem mais essa situação toda, tem o jogo e depois tem a partida de volta contra o Internacional. Então, olha, problemas gigantescos, e é por isso que eu digo, tem que ter muita frieza, muita cautela à direção para evitar que o caldo entorne de vez. Mas, para não estragar aqui completamente a segunda-feira, nós estamos falando de futebol, né? O futebol permite tudo. Se o Grêmio ganha o jogo, por exemplo, se o Grêmio ganha com alguma naturalidade do Atlético, até nem espero isso, mas ganha o jogo no tempo normal, sem dramas, puxa, aí o time ganha um gás e quem sabe até possa entrar com mais autoridade, por mais difícil que seja o jogo de volta. Então é isso, é o Grêmio juntar todas as peças, ter uma absoluta tranquilidade para gerir o problema, uma crise que começa muito cedo, essa é uma crise que vem muito cedo. As crises no time de futebol não costumam explodir tão cedo assim, mas vai caber à direção dar um jeito de cercar o time de segurança, de dar respaldo ao técnico Quinteiros para que o Grêmio possa sair dessa. Mas que é um problema, que é um pepino, isso é inegável. Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Até a próxima.